Você já se sentiu como se fosse um fracasso? Não pertencesse ao lugar onde está, ou que algum dia alguém vai descobrir que você é uma fraude e aí você vai ser exposto e humilhado em praça pública? Isso se chama Síndrome do Impostor e a gente vai tratar um pouco dela nesse vídeo. Se tivesse vinheta, eu chamaria a vinheta agora. Como não tem, eu vou contar até dois e fazer a introdução. Um, dois. Salve, salve! Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao primeiro vídeo do ano neste canal de YouTube. Obrigado por quem está aqui e ficou mais de 30 segundos no vídeo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a síndrome do impostor. Síndrome do impostor é aquele sentimento que a gente tem. Ele vai ser um vídeo um pouco filosófico, tá? Mas é aquele sentimento que a gente tem ou carrega conosco quando quando de repente a gente tem aquele sentimento, a gente é promovido, efetivado, consegue um emprego que não esperava, e aí você para e pensa, meu Deus, eu não faz sentido eu estar aqui. Eu tô fazendo as coisas e tal, e por mais que estão me elogiando, tarará, alguém uma hora vão descobrir que eu sou uma fraude, eu vou vacilar, e aí eu vou errar, e aí o meu gestor vai descobrir, ou a minha namorada, meu namorado vai descobrir que eu não sou uma pessoa tão boa, e aí acabou, minha vida vai acabar, vou ser mandado embora, vão expor e etc. E fica aquele pensamento paranoico, e aí quando você vê, você já se perde num mundo que nem começou a acontecer. Isso acontece com todo mundo, comigo já aconteceu inúmeras vezes, cada movimento que eu tenho, eu me questiono. Hoje, principalmente porque eu mudei de carreira, né? De formação, eu sou jornalista e trabalho hoje com com operação logística. No meio tempo, eu trabalhei com inteligência de mercado, trabalhei com planejamento comercial e E aí, às vezes, eu penso, pô, uma hora vão se tocar aqui que é um jornalista que está aqui que narrava jogo de futebol quando começou a carreira e vão mandar embora. E, na verdade, e vão falar, meu, por que eu coloquei ele nessa posição gerencial e tal, louco da cabeça, não faz sentido, tá? Isso acho que acomete muitas pessoas, e nem não necessariamente quando está numa posição maior dentro da empresa, mas às vezes quando é efetivado, quando começa a ter algum tipo de destaque, algum tipo de confiança, autonomia para executar as tarefas, aparece esse sentimento, né? E eu acho e eu entendo que às vezes a gente precisa ter a gente observar e sempre lembrar o quanto a gente aprende do ambiente que a gente está em torno. Então, eu costumo dizer e costumava falar para uma equipe muito especial que eu tive no Viva Real, que era uma equipe que a gente formou para fazer regularização dos contratos, das assinaturas do Viva Real. E o perfil era de cobrança, mas não era uma cobrança assim de proteção nome, etc. Enfim, mas o perfil que a gente contratou naquela época foi de atendentes, a maioria, 80% vieram de escritórios de cobrança, seja call center, seja escritórios jurídicos de cobrança. E eu costumava falar para eles nas nossas reuniões de equipe, etc., que e também foi minha primeira oportunidade como líder. E eu costumava falar para eles que aproveitarem a oportunidade, que nem eu estava aproveitando, para aprender. Porque no fim do dia, você sempre aprende alguma coisa, seja como operar uma máquina de café, seja como fazer uma fórmula no Excel, ou como falar com um cliente, ter um discurso, e, enfim. E aí, eu trago isso até hoje, né? Que cada dia é um aprendizado, é uma coisa diferente. Nas reuniões que eu participo, eu tenho uma personalidade
personalidade introvertida, que eu vou falar no próximo vídeo sobre, introvertidos no mercado de trabalho, mas eu gosto de observar muitas pessoas e adotar para mim as posturas que eu acredito que fazem sentido. Então eu sempre aprendo como falar, como ser pragmático, sucinto pô, esse cara fala de um jeito legal, eu vou olhar para ele, eu vou me inspirar nele, ou esse cara, o contrário também é verdadeiro, esse cara é um exemplo do que eu não quero ser, então eu vou olhar bem para nunca ser igual a essa pessoa. E por aí vai, eu lembro que quando eu era criança, eu tinha, sei lá, uns 8 9 10 11 12 anos, até uns adolescentes, o meu pai trabalhava num banco, né? E eu sempre gostei muito de trabalhar com ele, de estar no ambiente do banco. E a gente sempre que podia, sempre que era possível, eu ia com ele trabalhar e eu observava a maneira que ele falava com as pessoas, como ele lidava, como ele sabia o que estava fazendo. De modo que às vezes as pessoas ligavam para ele 8 9 da noite, porque ele estava no banco trabalhando por algum motivo, e tinha alguma dúvida, ligavam para ele naquela época, 1999, 2000, no máximo que existia era celular de ligar mesmo, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, nada disso. Internet ainda era discada, estava começando, internet de banda larga, enfim. Ligavam para ele e perguntavam, pô, Sérgio, tô aqui com uma dúvida, como faz tal coisa? E ele, sentado ou deitado no sofá, dava um mudo na TV e falava, você vai clicar ali, vai aparecer a tela assim, vai, quando aparecer a tela você vai clicar naquele botão, vai aparecer tal coisa, tarará, 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 apareceu, então beleza, a gente continua. Sem falar, não, deixa eu entrar aqui no computador para ver também. Sentado. E eu olhava aquilo e falava, caraca, que da hora, como eu quero ser assim. E aí, depois eu acabei trabalhando com um sistema que me acompanhou por muito tempo na vida, que eu lembrava disso e eu aprendi a ser assim. Hoje já faz um tempo que eu não trabalho com sistema, etc., mas o aprendizado ficou. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que você vai expandindo, a gente expande a nossa mente e normalmente, quando alguém dá uma oportunidade para você, seja te efetivando, seja te promovendo, seja te dando um mérito, alguma coisa assim, é porque enxerga em você um potencial. E aí é normal que você falar, mas de repente você está lá começando e comete um erro, falando, puta, cometi um erro. Agora ferrou. Meu amigo, agora eu vou falar, a pessoa vai pegar meu erro, vai me mandar embora, vai dar bronca, vai falar, não devia ter feito tal movimento com essa pessoa comigo. É, agora a vaca foi pro brejo. E não, e faz parte, porque quando a gente assume uma nova posição, a gente está preparado para aquela posição, mas não significa que a gente já manja tudo daquela posição. A gente vai aprender, a gente vai errar, e aí a gente vai aprender com erro. É, é o importante, que nem falam, né? No mundo de startup errar rápido para aprender rápido e, na maneira geral, uma que eu gosto muito errar é fundamental. Mas cometa-se sempre erros novos, porque você vai aprender algo novo. E posto isso, o que eu quero trazer também de reflexão é um paradoxo do navio de Teseu. Basicamente, ele fala que um navio sai do porto, ele vai fazer uma viagem enorme para chegar até o outro porto. Durante essa viagem, as peças vão se deteriorando, então você tem que trocar aquela madeira que se deteriorou por outra, aquela peça do motor por outra, um vidro quebrou, você precisa colocar um novo, um, um botão, uma lâmpada pifou, você precisa trocar a lâmpada e por aí vai. E aí quando você se dá conta, essa viagem foi tão grande, você acaba precisa fazer tantas trocas, que aí você chega no outro porto, a pergunta o navio que chegou no ponto final é o mesmo que partiu do ponto inicial? Para quem está dentro do navio, para os tripulantes, para as pessoas que operam o navio, a carcaça é a mesma, eu estou no mesmo navio que saiu, eu não troquei de navio, então
navio chegou, é o mesmo. Mas durante a jornada você foi trocando peças, eu fui aprimorando as peças, a construção, que o navio que chegou no porto, a carcaça pode ser a mesma, mas o interior é todo renovado. E mal comparando, é a mesma coisa com a gente. A minha carcaça, um pouco mais maltratada do que era em 2008, ela está em 2023 igual. Com barba, com cabelo, graças a Deus, está aqui ainda. Está tudo funcionando perfeitamente. Mas o interior mudou, e eu não estou falando só da gordura, eu estou falando do interior, do conhecimento, das coisas que eu fui aprendendo ao longo da jornada até aqui, que me fizeram ter legitimidade para ocupar uma posição de gerente na empresa que eu estou. E a pessoa que apostou em mim viu alguma coisa que falou, meu, funciona, vamos apostar nesse caminho. E a mesma coisa acontece, de repente você foi efetivado, de repente você foi promovido para analista, de repente você foi promovido para algum cargo. A primeira coisa, tenta não se comparar, porque às vezes a gente se compara, pô, eu tenho X idade, já sou tal cargo, a pessoa tem Y idade, é mais velha e tá hierarquicamente ainda abaixo de mim e tal. Cada um, cada história, cada história. Em segundo lugar, perceba como a vida é um ciclo. Então, quando você é efetivado, você vai, por exemplo, você pega novas atividades, você vai aprender as novas atividades, aí vai ter alguém meio que te supervisionando. Aí depois confia, você já tem uma destreza, você já consegue, eu odeio essa palavra destreza, mas você já tem a destreza, você já consegue executar aquilo muito bem. Aí a pessoa não precisa parar e ir lá e olhar e falar, não, tá ok. Tipo, fiz tal coisa, show, beleza, confio em você. E depois você já também nem fala para a pessoa o que você fez, você já pá, faz o processo, emite o processo, dá continuidade naquilo, sem pedir autorização, sem precisar de uma validação, porque você sabe que já manja do negócio. E aí vem mais um passo, você é promovido, você vai para uma outra empresa, tem que aprender coisas novas, e é a mesma coisa. Você, no início, você procura algum apoio, alguma pessoa falando, beleza, é isso aí. Depois você vai pegando autonomia, pegando segurança, como diz o ditado de andar de bicicleta, e aí você já executa aquilo, e isso é um ciclo. Então, da mesma forma que o navio que partiu pode ter a carcaça igual, mas o interior foi todo renovado, nós somos a mesma coisa na jornada. A carcaça pode ser a mesma, falando assim, você pode mudar, etc. Mas a carcaça é a mesma, mas o aprendizado vai evoluindo e te legitimando para os próximos passos. E aí, eu já estava com a ideia de fazer esse vídeo hoje e antes de gravar ele, eu fui fazer um exame, depois do exame eu fui tomar um café do lado do laboratório e na hora de servir o café o atendente deu um coador com uma mensagem, falou, isso aqui é um presente que a gente dá para os clientes e tal, imagino que os outros receberam o mesmo coador e talvez a mesma mensagem, que eu falei, caraca, que da hora, que é essa aqui. Seja sempre um estudante de si mesmo. E aí a reflexão que eu trago para encerrar o vídeo é: seja sempre um estudante de si mesmo. Olhe, quando pare e veja sua trajetória. Relembre da sua trajetória e pense, pô, há um ano atrás eu nem fazia ideia que eu estaria nesse ponto hoje, que eu saberia fazer as coisas que eu sei hoje. Que de repente, que aquele trabalho, aquele processo que uma outra pessoa fazia e eu olhava e falava, nossa, isso deve ser super complexo. Agora está na minha mão, eu faço, eu executo, eu entrego e com total confiança e total domínio. E com certeza esse aprendizado, mas ano que vem eu vou estar fazendo outras coisas que eu nem imagino. Então, às vezes é importante, quando a gente tem esse momento de insegurança e de a gente achar que é uma fraude, e isso vai acontecer algumas vezes talvez porque a gente, temos por hábito nos comparar com os outros.
Dois, a gente tem medo do desconhecido. Fazer essa reflexão, parar e estudar nós mesmos, a nossa trajetória e pensar, pô, há um ano atrás eu estava assim, agora eu estou assado. Nossa, eu comecei, olha quanta coisa que eu estou envolvido. Quando, por exemplo, há 2 anos e meio atrás, quando eu entrei na empresa que eu estou, cara, eu era um coordenador, eu fazia tal coisa, hoje eu estou como gerente, eu tenho mais decisões, me procuram para tomada de decisões ou para dar opiniões sobre coisas que quando eu entrei eu olhava para o meu gestor e falei, caraca, um dia eu quero ser igual a ele. E aí hoje eu estou nessa posição e olho para o meu gestor e falo, caraca, quero aprender para ser igual a ele. E por aí vai. Não só para o meu gestor, mas para referências internas. Então é a mesma coisa. Eu deixo hoje com essas duas reflexões. Quando a gente pensar que a gente é uma fraude, lembre-se do navio de Teseu. O navio que saiu do porto não é o mesmo que chega. Pode ser aparentemente o mesmo, mas o interior é renovado de alguma forma. E seja sempre um estudante de si mesmo. Relembre-se da onde você saiu e da onde você chegou e que a sua trajetória está crescendo. Ela ainda não terminou, mas com certeza você é melhor do que você era há um ano atrás e você está evoluindo constantemente. Para quem chegou até aqui, muito obrigado. Dê seu like, se inscreva em toda aquela papagaiada de YouTube. A gente se vê semana que vem. Até a próxima. Valeu.